Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos iniciando mais um programa Marcos Alves em Entrevista com o Dr. Luiz Fernando Dias, da Clínica Dias, cirurgião plástico de grande renome, nosso amigo. Estamos aqui no Hospital de Cirurgia Plástica Dias para falar sobre o tema tratamento da calvície. Tudo bem, doutor Luiz Fernando? Bem-vindo a mais um programa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, para a gente poder discutir algo que eu acho bem interessante, um dos poucos tratamentos que fazemos aqui, que é mais comum nos homens. Fala um pouquinho para a gente sobre essa calvície genética, alopecia, né? Que é a mesma coisa? Sim. Então, Marcos, é o seguinte, o tratamento da alopecia que a gente vai discutir aqui, né, o tratamento da calvície genética, eu vou ser específico, na verdade, na calvície androgenética, ou padrão masculino, padrão feminino, que é aquela que tem, na verdade, como causa a parte hormonal mais genética. Porque, na verdade, a calvície tem inúmeras causas, como eu listei para vocês aqui. Então, tem, por exemplo, o hipotireoidismo, pode gerar calvície, o estresse, essa pessoa depois que tem um nenê, né? Então tem a alopecia pós-gravídica. Então, tem a quantidade de doenças que pode gerar alopecia é bem grande. Então, nós vamos nos limitar aqui, na verdade, aquilo que mais nos chega, que é a calvície androgenética, padrão masculino e padrão feminino, que é a associação, como eu disse, hormônio mais genética. E como pode ser o tratamento da calvície? Perfeito. Então, nós dividimos o tratamento da calvície, padrão masculino e padrão feminino. Eu estou falando padrão masculino e padrão feminino porque a calvície genética acontece também na mulher. Então, quando esse problema é na mulher, a gente chama de calvície padrão feminino. E quando é no homem, calvície padrão masculino. Então, basicamente, a gente divide o tratamento em dois, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Então, basicamente é esse, tá? Clínico e o cirúrgico. E no cirúrgico, Marcos, a gente opta basicamente para fazer o FUT e o FUE, que é Follicular Unit Transplantation e a Unit Extraction, que são técnicas, uma variante da outra, com algumas diferenças. Perfeito. Vamos falar então especificamente do tratamento clínico? Perfeito. Então, o tratamento clínico, Marcos, ele basicamente envolve a aplicação de shampoo, aplicação de produtos tópicos, medicamentos via oral e a gente utiliza também a mesoterapia, que eu coloquei aqui, ó, mas pode ser mesoterapia e ultimamente nós temos utilizado bastante o que a gente gosta de microinjeção de medicamento. Quer dizer, a meso e a microinjeção é muito parecido, a melange é muito parecida, o que muda vai ser a forma de você aplicar, mas é injetável no couro cabeludo. E o laser de baixa frequência associado à luz de LED, que também é interessante, porque eles aumentam bem a vascularização. Então, o que nós temos? O laser, a mesoterapia ou microinjeção, os shampoos polivitamínicos e esses dois primeiros, que é o minoxidil e a finasterida. Então, a finasterida é um antiandrogênico e o minoxidil, eles têm ação específica e são considerados os dois melhores tratamentos ainda para alopecia. Então, a finasterida age como? Ela diminui a conversão de um hormônio no hormônio que gera a calvície, na verdade, que é de hidrotestosterona, e o minoxidil, além de ser um potente vasodilatador, ele aumenta a fase de crescimento do cabelo, que é a fase anágena. Então, qual que é o tratamento básico? Claro, tem outros medicamentos que às vezes a gente indica, como Pantogar, como outros, por exemplo, como o Ex-Nutriment associado com biotina, com cobre, com zinco. Então, uma série de coisas que você pode, além desses, mas esses são os mais comuns. Esse é o tratamento clínico, né, doutor? Sim, esse é o tratamento clínico. Vamos falar do cirúrgico agora. Então, o tratamento cirúrgico, tá? A gente utiliza basicamente, Marcos, o FUE e o FUT, tá? Então, o FUT é aquela técnica da tira. Então, o que você faz? Você vai tirar uma tira de pele com couro cabeludo, então veio o cabelinho junto. Então, como eu mostrei aqui, você pode fazer só da área occipital, dependendo do grau de calvície, você pode estender para as duas áreas temporais. Então, você vai ter o quê? Uma tira mais comprida ou menos, de acordo com a necessidade, porque eu não posso aumentar a largura. Porque se eu aumentar a largura, Marcos, eu não consigo depois fechar.
Essa é uma técnica que você vai tirar um fuso e depois você vai suturar. E para você suturar uma borda tem que, obviamente, se aproximar a outra, senão você não consegue suturar. Então essa largura é limitada, você pode alterar o comprimento. Então essa técnica da tira, ou FUT, ela é uma técnica que vai gerar uma cicatriz linear. Então eu tiro aquela fita, aquela tira, entrego para as meninas no microscópio, elas vão trabalhar essa tira, fazer uns strips, umas faixinhas, depois vai trabalhar e vai me trazer as tiras basicamente do jeito que estão aqui, ó, tá? Com um enxertinho de 1, 2, 3, eventualmente 4, da forma como foi removida. Elas não cortam o enxerto. Então, se o enxerto é de 3, ele vai ser de 3, se ele vai ser de 2, ele vai ser de 2, porque é da forma como é encontrada no couro cabeludo, tá? Então, essa aqui é a técnica da tira ou FUT. E nós temos o FUE, que a FUE é uma variante da FUT. Por que variante? Porque a forma de você colocar o enxerto é o mesmo. Varia então no quê? Na forma de extrair o enxerto. Enquanto na FUT tem uma tira, você remove a tira e sutura, portanto você gera uma cicatriz linear. Na FUE você trabalha com micropunches. Eu vou mostrar para vocês, isso aqui é um micropunch, ó. Então o micropunch está entrando numa unidade de 2, mas ele pode vir na de 1 ou na de 3. E ele vai exatamente naquela unidade e remove aquela unidade. Então, você não vai ter uma cicatriz linear, você vai ter inúmeras cicatrizes pontiformes. Então, olha para vocês verem, aqui tem um micropunch serrilhado, aqui tem um micropunch liso de diversos tamanhos, então você escolhe o micropunch que você quer. Obtido os microenxertos, você vai colocar esses microenxertos num implantador. E esse implantador, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Nós temos Lion e Shoei, na verdade isso daí é marca. Eu, pessoalmente, não utilizo esses implanters, tá? Porque eu prefiro o outro implanter. Mas esse aqui, você coloca o cabelinho e aperta como se fosse o gatilho. E ele deixa o enxertinho lá, tá? Então você aplica e com o dedo você vai deixando o cabelinho. É um implanter interessante, mas isso é uma questão de hábito, é preferência pessoal. Tem colega que usa um desses dois tipos de implanters, tem pessoal que usa outro, como eu, que eu prefiro esse implanter aí, que é um implantador que você escorrega o enxertinho no implantador no seu dedo. Então, olha que interessante, o enxertinho no dedo, tá? Você vem com ele, você abraça, puxa e enxerta. Então, esse é o tipo que eu utilizo e gosto bastante. E aí você vai fazer a implantação parecida com a implantação do FUT. Então, tanto o FUT quanto o FUI, nós utilizamos implantadores para implantar. Esse é um desenho esquemático, Marcos. Aí ele está fazendo, como é um desenho, ele está fazendo a implantação com uma agulha, tá? de bisturi e pinça. Tá? Não é exatamente assim que a gente faz com o implantador. O implantador já faz a perfuraçãozinha, porque a minha implantadora é agulha afiadinha, tá? E a gente já deixa o enxertinho lá. Então é um pouquinho diferente, mas o que está mostrando aqui? Exatamente a área receptora. A área doadora occipital ou temporal, prepara os enxertinhos e você vai introduzir esses enxertinhos nessas áreas, que são as áreas que estão com carência de cabelo. Então a área que tem bastante cabelo, área doadora. Área que tem carência de cabelo, que falta, área receptora. Muito bem, doutor. E como é feita a indicação de cada tratamento? Perfeito. A indicação, na verdade, a gente acaba discutindo com o paciente. Porque se você for discutir prós e contras, você explica para o paciente acaba ajudando você a decidir. Então, por exemplo, vantagem do FUT, que é da tira. Você não corta o cabelo do paciente. Se você cortar, você corta só da tira. E quando você tira a tira, você aproxima, então não fica a área calva. Então talvez uma vantagem do FUT é que você não raspa o cabelo. E no FUE de grande volume, muitas vezes você precisa raspar o couro cabeludo. Tá? Embora em alguns pacientes, semana passada nós fizemos uma paciente do sexo feminino, não vai raspar o cabelo. Então ela tinha um cabelo comprido, nós raspamos a área que você vai fazer o FUE, tá? E aí aquele cabelo caiu sobre aquela área e ninguém percebe. Porque em pouco tempo já o cabelo cresce. Então, poderia ser. E muitas vezes o paciente vem, tá, pedindo para que não tenha a cicatriz linear. Então, ele tem que entender que não é uma técnica com cicatriz, uma técnica sem cicatriz. Não. É uma com a cicatriz linear e outra com inúmeras cicatrizes pontiformes. Acontece que a cicatriz pontiforme,
Muitas vezes, principalmente quando trabalhamos com um micropunch muito fininho, ela fica praticamente imperceptível, tá? Então, a gente acaba discutindo com o paciente. E muitas vezes, a gente tem que fracionar em 2 dias, se for uma mega sessão. Então, de repente, é uma mega sessão, a gente acaba fazendo em 2 dias de tratamento. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui de um pós-operatório recente de FUE. Então, veja bem, esse caso aqui, 4 dias, mas a época que a gente trabalhava com um micropunch, Marcos, de 1,2 milímetros. Que 1,2 milímetros é pequenininho, mas ele é bem maior do que os que a gente trabalha hoje. Hoje eu trabalho de 0,8 a 1 milímetro. Então, é diferente. Para vocês terem uma ideia, nós temos o pós-operatório de 1 dia e de 2 dias após a utilização de micropunches de 0,8 a 1 milímetro. Então, você vê que com 1 dia, quase você não vê 2. Esses pacientes, geralmente com 3, 4 dias, você nem vê a marquinha de qualidade tão boa que é a cicatriz local. E aqui, para vocês terem uma ideia, um caso de 1 e 2 dias de pós-aplicação, tá? Realização de um FUE também, em que nós fizemos nesse caso? Reduzimos a linha de implantação capilar e reduzimos as entradas. Então, o aspecto, tá, de um caso recente com essa técnica na qual a gente cortou o cabelo. Você pode fazer essa mesma cirurgia até sem cortar o cabelo, mas talvez você consiga fazer um tempo menor com isso. E para fazer um apanhado geral, Marcos, eu acho bastante interessante, tanto o FUT quanto o FE são procedimentos simples, a anestesia pode ser local ou local com sedação, o resultado natural, o pós-operatório tranquilo e a volta às atividades também rápida. Você pode, obviamente, precisar de um tempo cirúrgico, principalmente porque a gente tem que saber e tem que frisar para o paciente que a calvície é evolutiva. Tá? Podemos associar as duas técnicas no mesmo tempo e é extremamente gratificante. Doutor Luiz Fernando, quando o doutor indica o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico? Bom, então nós temos o tratamento clínico e cirúrgico, como eu já falei. Muitas vezes nós fazemos os dois juntos. Então, o tratamento clínico não faz crescer cabelo em área que não tem cabelo, Marcos. E o tratamento cirúrgico não impede a progressão do problema. Então, você tem que avaliar a queixa. Vou dar exemplo para ficar mais fácil para entender. Você pega um jovem, 20 anos, por exemplo, 18 anos, que procura você que está perdendo muito cabelo, você faz exame, ele passa numa consulta, e você vê que ele não tem nenhuma área com sequer uma rarefação significante. Não tem uma perda visível, você faz a dermatoscopia, a tricoscopia, mas não tem uma área de alteração significante. Aí você não adianta fazer cirurgia, esse paciente tem indicação de fazer o tratamento clínico, para começar a aproveitar, para diminuir a velocidade de progressão do problema. Você vê que eu falo problema, não gosto de falar doença, né? Porque senão você vai achar que também o envelhecimento é uma doença. Então, a calvície, não digo que é uma doença, eu digo que é um problema que afeta e que incomoda muitos pacientes. Aí você faz tratamento clínico para que essa progressão da calvície seja mais lenta e que você eventualmente consiga recuperar parte daquele cabelo que está sofrendo um processo que nós chamamos de miniaturização. O processo de miniaturização é quando o cabelo normal, então sofre a ação da dihidrotestosterona, ele começa, lógico que geneticamente naquele fio que tem o receptor, e ele começa a sofrer miniaturização, ficando fininho, cai e não volta mais. Então a gente consegue melhorar parte desse cabelo, diminuir a velocidade naquele paciente que não tem áreas de perda. Aquele paciente, 60 anos de idade, Marcos, 65, que faz 10 anos que está do mesmo jeitinho, que está com a calvície, vamos dizer assim, estabilizada, talvez não tenha tanta importância no tratamento clínico. Então tem indicação, muitas vezes, só do cirúrgico. Embora, se a gente vislumbrar uma possibilidade de melhoria do que ele tem, a gente institui também. A grande maioria dos pacientes tem ainda uma evolução da calvície e tem área de rarefação ou área de ausência de cabelo. Então, uma alopecia, por exemplo, uma calvície grau 4, já tem a rarefação da coroa, tá? Então, além das entradas mais acentuadas. Então, você avalia o grau de calvície, que eu comentei numa outra oportunidade, e aí você vai repor o cabelo que perdeu com a cirurgia e o tratamento clínico você vai fazer junto. Para quê? Para que você melhore a qualidade de cabelo que o paciente tem. Então, você pode fazer só um
só outro ou os dois associados. Depende da verdade, da evolução e do que o paciente lhe apresenta, o grau da calvície que ele apresenta. Ok, doutor. Tema: tratamento da calvície. Parabéns, doutor. Muito obrigado pela entrevista e as considerações finais. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, a possibilidade da gente discutir um assunto bastante interessante, que aliás incomoda tanto o homem quanto a mulher, talvez um pouquinho mais frequente no homem, e a gente poder discutir tratamentos que são bastante interessantes hoje para a calvície. Vamos finalizando mais um programa Marcos Alves Entrevista, aqui da Clínica Dias, do Hospital de Cirurgia Plástica Dias. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e pela sua companhia. Siga em nossa programação, o nosso conteúdo está bem legal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.